Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando em um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E hoje nós vamos meditar sobre o tema a corrupção do nosso coração, a corrupção da humanidade, o corrupto coração humano. Em Salmo 52, versículo 9, diz assim: Para sempre te louvarei pelo que fizestes, na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Estamos agora prestes a ver a irreverência de Saul em relação a Deus, a corrupção do seu coração, a extensão de sua loucura em relação a Davi. O relato mostra o tamanho da queda de alguém que um dia foi potencialmente nobre. Lembra-se da pista dada por Doeg, o Edomita? Ele contou a Saul sobre a ajuda de Aimeleque a Davi. Sobre a palavra de Doeg, Saul investiu sobre Aimeleque e toda a sua família. O sacerdote testemunhou corajosamente a Saul que Davi era leal ao rei. Saul ficou irado, mandou matar todos os sacerdotes, mas seus soldados se recusaram a cumprir tal ordem. Em vista disso, Doeg se ofereceu para assassinar os 85 sacerdotes e todos os seus familiares, incluindo as mulheres, crianças e bebês. Apenas um sacerdote escapou da chacina, Abiatar, o filho de Aimeleque. Abiatar então corre para encontrar Davi. Ele lhe disse que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. 1 Samuel 22, 22 e 23. Este é uma cena terrível. Nós olhamos a palavra de Deus para ver se esses acontecimentos retratados estão exatos. Para o nosso horror, estão. Naquele momento, nós podemos parar de sentir pena de Saul. Davi deu a ele crédito demais. Davi jogou com a esperança de que Saul não seria capaz de matar um sacerdote sequer inocente. E Davi estava errado. Mais uma vez, temos o grande privilégio de ver as palavras inspiradas por Deus depois que Davi soube do trágico massacre. A nota de abertura do Salmo 52, que nós lemos agora, diz: Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Salmo 52, de 1 a 5 diz assim: Por que você se vangloria do mal? Há de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso. Sua língua trama traição e como navalha afiada, cheia de engano, você prefere o mal ao bem, a falsidade ao lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa e toda língua mentirosa? Saiba que Deus o arruinará para sempre.
Ele o agarrará e o arrancará de sua tenda, ele o desarraigará da terra dos vivos. À primeira vista, parece que Davi referia-se a Doeg, mas o versículo 7 aponta para Saul. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, que confiou em sua grandeza e buscou refúgio em sua própria maldade. A abundância das suas riquezas diz respeito ao rei invejoso, presumindo que Davi se refere então a Saul. Nós vemos aqui como Saul, a corrupção que tomou conta do coração de Saul, não apenas matou uma multidão de inocentes, incluindo os sacerdotes, como também se vangloriou disso. O Salmo 52:7 nos revela algo negativo sobre a personalidade do rei Saul. Diz que ele buscou refúgio destruindo os outros. Você já conheceu alguém que se engrandecia rebaixando os outros? Isso representa insegurança. Felizmente, a maioria das pessoas inseguras não possui o poder que Saul tinha para prejudicar os outros. Entretanto, se permitirmos que nossas inseguranças governem nossas vidas, também nos tornaremos destruidores. Isso é fato. Cuidado com a corrupção do seu coração. Nunca se esqueça de um maravilhoso ensinamento contido no versículo 8 do Salmo 52. Lembre-se de que Davi ainda estava foragido no bosque de Horebe, 1 Samuel 22:5, mas mesmo em fuga, sem saber da onde viria sua próxima refeição, sabia que, em comparação a Saul, ele era como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Você percebe o que Davi fez diante do horror? Quando recebeu a notícia da chacina de gente inocente, ele reagiu de 4 maneiras. Primeira, versículo de 1 a 4 do Salmo 52, diz que ele colocou a culpa na pessoa certa. Ele lembrou-se de que Deus retribui o mal, no versículo 5. Ele pôs a sua esperança somente no Senhor, versículo 9, e trouxe à memória que Deus é bom, no meio do sentimento de horror que estava o seu coração. Hoje nós vemos as maldades aumentando, a iniquidade aumentando, mas nós não podemos esquecer, como Davi, Deus é bom. Pense na época em que nós ficávamos chocados com a corrupção da humanidade. Como é que nós lidamos com esses sentimentos? Muitas coisas acontecem e aconteceram como aconteceu no tempo do rei Davi. Nós podemos pensar em algo também muito importante. Salmo 52. Os pontos que Deus nos traz aqui à memória e nós devemos guardar em nosso coração. Primeiro, quando há corrupção no coração humano, a maldade, a iniquidade, lembre-se, Deus não é o autor da destruição. Mas uma coisa também você deve lembrar, que Deus retribuirá o mal. Nossa esperança, ela deve estar no Senhor, não importa o quanto as coisas pareçam más, Deus continua sendo bom. Diante do horror inimaginável, como nós vemos nas guerras, devemos lançar nossos pensamentos sobre o Altíssimo, pois Ele é a nossa única esperança. E suas palavras serão nossa âncora quando a nossa fé titubear. Davi poderia não ter sobrevivido à culpa ou à dor pelos atos insanos de Saul, caso não estivesse lançado sobre Deus e sua palavra. Por isso, quando nós vemos o mal, nós devemos fazer o mesmo.
manter a nossa fé mesmo diante do desastre ou do mal inexplicável. Você será ricamente recompensado por sua fé mesmo quando os outros escarnecerem de você por continuar crendo. Que Deus é bom. Deus é a única esperança nesse mundo corrupto. Fiel é aquele que prometeu. Que nós possamos sondar os nossos corações e orar como Davi. Pedir ao Senhor que nos ensine, que crie em nós um espírito e um coração voluntário, um coração bondoso, amoroso, fiel como o dele. Nós devemos crer na fidelidade de Deus, não importa as circunstâncias. Oremos. Pai, nos ensina a ter um coração voluntário que seja totalmente devoto a Ti. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.